Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nós, povo do pacto. Amém. Com alegria voltar, agradeço ao pastor Alex e por extensão também ao conselho da igreja por ter renovado a oportunidade de estar com vocês mais uma vez, expondo a palavra do Senhor, e que Deus seja servido por meio desse exercício ordenado por Ele mesmo. Abramos a Escritura Sagrada, meus irmãos, em Isaías capítulo 1, dos versos 10 ao 20. E acompanhamos então a exposição da Sagrada Escritura com toda a atenção, com todo o temor e tremor, afinal, o nosso Rei, por meio de sua Sagrada Escritura, nos fala. Isaías capítulo 1, do verso 10 ao 20. Diz assim a palavra do Santo Deus. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante de meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, se arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, Deus trino, Deus grandioso e inigualável, Senhor dos senhores, Rei de todo o universo. Eis aqui parte do teu povo reunido. Eis aqui corações que, movidos por Ti, atenderam a Tua santa convocação. Ó Senhor, nos ajuda, porque precisamos de Ti, necessitamos da Tua boa mão a nos conduzir. Sobretudo, Senhor, necessitamos que o Senhor ilumine as nossas mentes a fim de que compreendamos o que devemos compreender para a glória do Teu nome. Ó Senhor, livra-nos, por favor, dos nossos corações que enganosamente desejam seduzir as nossas afeições, rumando-as para outros lugares que não o Senhor. Nos ajuda, Pai. Abre o nosso entendimento, aqueça os nossos corações, nos ajuda e nos alimenta com a Tua verdade. Afinal de contas, somente o Senhor pode fazer com que nós, povo Teu, seja devidamente cuidado e assistido. Faz assim, ó Deus, por favor, e glorifica o Teu nome em nosso meio, é o que nós Te suplicamos, em nome de Cristo. Amém. Segundo a auditoria, imagine de modo bem hipotético, razões pelas quais uma igreja pode ir mal. Há pelo menos algumas. Alguns vão dizer, depois de uma acurada investigação,
que a razão pela qual uma determinada igreja tem quase fechado as suas portas diz respeito a algum tipo de falha no que diz respeito a finanças. Infelizmente, aquele grupo específico não consegue fazer com que financeiramente o trabalho possa ser sustentado. Logo, por causa disso, a igreja não consegue ir bem. A igreja está quase fechando as suas portas. Outros, numa hipotética auditoria, vão elencar com outra razão: localização. Você sabe, às vezes não há um tipo de compromisso com esse aspecto que tem o seu lugar e, portanto, uma vez que a igreja está mal localizada, ela não consegue se fazer presente ou se fazer, então, percebida no meio daquela comunidade específica. Pessoas não afluem para lá, por isso, então, uma vez que não chegam pessoas e não há, então, uma membresia estabelecida, essa igreja, ela vai mal das pernas e ela está quase fechando as portas. Outra razão que comumente se apresenta nessa discussão é a falta de infraestrutura. Você já ouviu falar aquela igreja que não tem esse requisito e, portanto, pessoas não se sentem atraídas para frequentá-la. Elas não têm um bom lugar onde as nossas crianças podem estar, elas não têm um conforto na nave, no prédio onde se reúnem para cultuar. As coisas são muito rudimentares e, enfim, é muito desconfortável, não há salas, banheiros, por isso a igreja não consegue caminhar bem, ela está quase que fechando as portas. Outros, numa ideia mais apaixonada, dizem que uma razão pela qual a igreja pode vir, então, a caminhar mal, é exatamente por causa da falta de um ardor missionário. Você sabe, a igreja não tem paixão, não tem zelo, não tem ímpeto, não tem amor pelas missões. Logo, então, todo e qualquer calor arrefece e a igreja anda mal das pernas e ela está praticamente às portas de fechar. Você já reparou que dentre essas razões que não são estanques, há outras que são frequentemente colocadas? Quase nunca, ou talvez nunca, você tenha ouvido falar que o culto de uma determinada igreja é a razão pela qual ela não anda bem das pernas? Quantos de vocês já ouviram falar, entre vários casos de igrejas que começaram bem, organizaram-se, mas por várias outras razões não existem mais? Quantas dessas histórias têm a ver com o culto prestado ao Senhor? A hipótese que nós levantamos é: e se for Deus resistindo àquela determinada igreja devido ao seu culto prestado ali? Veja, o que deveria saltar aos nossos olhos não é nem o fato de ser um culto escancaradamente falso, como de seitas e falsas religiões, mas um culto como Isaías nos mostra aqui, um culto profundamente hipócrita, ou seja, a igreja estar presa ao que nós chamamos de princípio regulador do culto, por exemplo, ela ser confessional, pelo menos no nível externo, mas ainda assim, corações cheios de hipocrisia, apresentando-se semanalmente diante do Senhor. E se a razão de uma determinada igreja ir mal das pernas, como dizem, for o culto prestado ao Senhor naquele lugar, culto este que não agrada ao Rei dos Reis? É curioso porque essa é a razão pela qual uma nação não andava bem das pernas. Quando nós olhamos para o texto, é exatamente isso que nós percebemos. Tanto Judá quanto Israel, o reino dividido, são aqui alvo da reprimenda do Senhor com relação à maneira como se apresentavam diante de Deus para cultuá-lo. Perceba que dos versos 1 a 9 é exatamente isso que Isaías mostra aqui, a situação calamitosa tanto de Judá quanto de Jerusalém. O profeta fala, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, que a nação do Senhor está contra ele, revoltado contra o próprio Deus. E o Senhor Deus os acusa. Essa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores,
abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Perceba que no verso 5 em diante, o profeta vai descrever então a situação de terra arrasada do povo de Judá. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Essa é a situação de Judá e de Jerusalém. Mas o que nós perguntamos é, por que as coisas andam assim sobre a nação do Senhor? E é exatamente o que Isaías vai nos dizer, dos versos 10 ao 20. O Senhor Deus, então, vindica sua ira sobre o seu próprio povo, entregando o seu povo a um estado de calamidade tal, a fim de tratar o coração profundamente hipócrita de uma nação que entendia que a adoração meramente externa era tudo o que Deus requeria deles. E que desde que eles se apresentassem exteriormente de um modo ordenado pelo Senhor, a despeito de como eles vivessem, tudo iria bem. Mas percebam, irmãos, logo de cara, nós vemos que apesar da calamidade que se abate aqui sobre Judá e sobre Jerusalém, a vingança do Senhor é justa, mas não cruel. Perceba que a nação escolhida pelo Senhor deveria experimentar uma punição mais severa, mas o Senhor Deus ainda assim abranda a sua mão, e esse tratamento aponta para a misericórdia de Deus em algum nível. Aonde nós enxergamos a misericórdia do Senhor aqui? Ora, veja o verso 9: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Em meio à vanglória de sua pretensa santidade, de sua pujança, de seu vigor, o coração cheio do orgulho em relação aos seus ritos e rituais, gabando-se disso, a adoração meramente externa é combatida pelo Senhor, purificando o seu povo, e Ele faz o mesmo conosco. Vejam, irmãos, essa é a razão então pela qual nessa noite nós aprendemos à luz deste texto que o Deus do pacto rejeita o culto hipócrita, mas oferece restauração aos que o temem. Essa é a razão central, esse é o ensino principal que nós devemos aprender aqui. O Deus da aliança, Yahvé, sem dúvida alguma, rejeita o culto hipócrita, mas oferece restauração aos que o temem. Nós veremos essa verdade sendo provada por meio do próprio texto em dois momentos aqui. Primeiro, eu quero que você perceba, do verso 10 ao verso 17, o culto hipócrita é rejeitado pelo Senhor. Por fim, do verso 18 ao 20, a restauração é oferecida pelo Senhor, conduzindo o seu povo ao verdadeiro arrependimento. Percebam, irmãos, que no verso 10, algo fica claro aqui para nós, ou pelo menos deveria ficar. Há uma intimação pactual. E esta moldura pactual não pode ser perdida de vista aqui. É como se estivesse constituído por meio do Senhor a sua suprema corte, na qual o juiz do pacto aparece, ouvia a palavra do Senhor. O próprio promotor do pacto, o profeta Isaías, também aparece. É ele o instrumento usado pelo Senhor a fim de ser o promotor da causa do próprio Deus. E o réu do pacto aqui também está constituído, o próprio Judá. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. O tribunal do Senhor está estabelecido e as coisas não estão boas para Judá. Afinal de contas, perceba que, por meio da palavra introdutória do profeta, nós temos toda a nação corrompida aqui. Afinal de contas, vós,
príncipes de Sodoma, devem ouvir, e vós, povo de Gomorra, devem dar ouvidos à lei de Deus. Uma sinalização clara de que tanto os governantes quanto o povo estavam igualmente entregues à própria corrupção de seus corações, espiritualmente semelhantes a Sodoma e Gomorra. A ironia se inicia logo aqui. Se no verso 10 o profeta alude um pouco à esperança, dizendo: se o Senhor não tivesse deixado alguns sobreviventes, teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Pois bem, são esses dois povos sinônimos de iniquidade, o vocabulário utilizado pelo Senhor para se referir ao seu próprio povo. Vós, povo de Gomorra, vós, príncipes de Sodoma. Vejam, irmãos, nós, por conta de nosso coração enganoso, podemos ser moralmente semelhantes, ainda que não nos demos conta disso, àqueles a quem nós menos imaginamos. Sobretudo aqueles soberbos e que pensam de si mesmos além do que convém, são mais suscetíveis a isso. A parecerem exatamente com aqueles estereótipos que eles detestam. Olhando para Judá, olhando para Jerusalém, com toda certeza o povo não julgaria a si mesmo como alguém ou algo sinônimo destes povos iníquos, mas é exatamente nesses termos que o Deus do pacto trata o seu povo. Você já parou para pensar que há uma possibilidade de que você possa estar completamente cego quanto ao seu estado real? E se você pensa de si mesmo além do que convém? E se, de acordo com a sua própria avaliação, com sua própria régua, com seus próprios critérios, você anda muito bem, obrigado, mas de acordo com os critérios do próprio Senhor, revelado em sua Escritura, a coisa já não está muito bem assim? Quais são os seus parâmetros? Por meio de quais lentes você prescruta o seu próprio coração? Perceba, o Senhor desnuda o seu próprio povo. Se por um lado eles são soberbos ao olharem e gabarem-se a si mesmos em função de seu próprio ritual externo pomposo, Deus desnuda o pecado deles, dizendo: vocês são tão iníquos quanto estes dois povos espiritualmente semelhantes, falando como se fossem mesmo. O ponto, meus irmãos, é que nem sempre é fácil ser confrontado com a verdade acerca de nós mesmos, à luz da Escritura Sagrada. Mas o fio de esperança com o qual nós nos agarramos aqui é que o Senhor sempre nos fere para curar. Pelo menos em relação ao povo, à parte que ele chama pelo seu próprio nome e por quem o seu próprio filho sangrou. Se o Senhor nos fere, com toda certeza, é para promover cura. Se o Senhor nos fustiga a alma, é para que depois, então, Ele nos dê a sua paz, que excede todo entendimento. E é isso que Ele está fazendo com o seu povo aqui. O juiz do pacto convoca o seu réu para que ouça as acusações. Acusações essas que vão se estender para nós do verso 11 ao verso 15. Perceba, há uma queixa pactual aqui. E qual é essa queixa? A inutilidade da obediência meramente formal. Veja o que diz o texto do verso 11 ao 15. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. É assim, meus irmãos, que a queixa pactual se estabelece. O Senhor Deus acusa o seu povo
de certos pecados seríssimos. Assuma obediência meramente formal. Veja que o profeta ataca o cerne. E qual é o cerne aqui? A observância de certos ritos ou rituais exteriores para mascarar uma rebelião interna no coração contra Yahvé. O pecado nos emburrece e emburreceu o povo do Senhor aqui a tal ponto que o povo de Judá imaginava o absurdo. Que absurdo? Ora, veja o texto. Eles imaginavam que de alguma forma que ofertas e sacrifícios sem fé e arrependimento eram suficientes para apaziguar o Deus do pacto. Até que o Senhor os faz cair do cavalo, condenando o culto prestado pelo seu povo. São palavras duras. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? É assim que o Rei da Aliança se apresenta. De que me serve a mim? Uma coisa que eu quero que você perceba, note que o texto nos mostra que exteriormente a adoração rendida do povo de Judá ao Senhor estava muito bem estabelecida. Em outras palavras, Judá estava cumprindo exatamente aquilo que o Senhor Deus havia ordenado para esse estágio da aliança. Veja, o povo não apenas sacrificava, mas o Senhor disse aqui que a multidão de sacrifícios havia. O texto nos diz que o Senhor se coloca como alguém farto dos holocaustos, uma modalidade ordenada pelo Senhor em relação àquilo que deveria ser sacrificado. O texto menciona que o Senhor Deus está farto da gordura e do sangue de animais, gordura e sangue, partes do sacrifício ordenados pelo próprio Senhor, que o homem não poderia consumir, mas era direcionado exatamente ao próprio Deus. Os animais mencionados correspondem aos animais ordenados pelo próprio Deus, a fim de que fossem parte do sacrifício, animais cevados, carneiros, novilhos, cordeiros ou bodes. Está tudo externamente dentro dos conformes ordenados pelo Senhor. Veja que o mesmo acontece com o calendário litúrgico de Israel ordenado por Deus. Quando vocês vêm comparecer diante de mim, quem foi que mandou vocês virem? Você sabe, haviam 3 festas convocadas pelo Senhor, a fim de que todo homem em Israel comparecesse diante dele em Jerusalém. O texto menciona que as ofertas trazidas, o incenso queimado após o sacrifício, as festas da lua nova, celebrações mensais que inauguravam então cada mês, conforme o próprio Senhor Deus havia ordenado, simbolizando a renovação do pacto. O texto fala dos sábados, ou seja, o culto solene semanal e ordinário, o Shabat, a convocação das congregações. O profeta menciona da parte de Deus que a adoração externa do povo estava completamente satisfatória. O problema é que, sem mudança de atitude, todos os sacrifícios e ofertas são vazios. Todo o esforço e trabalho é vão. É o Senhor quem diz: eu estou farto, não me agrado. Alguns vão dizer, veja, esse é um indicativo claro de que o Senhor Deus está revogando os sacrifícios. Não, pelo contrário. O Senhor Deus não está aqui revogando os sacrifícios que foram ordenados por Ele desde os tempos, por exemplo, dos tempos memoriáveis lá do Éden. Depois da saída do paraíso, Caim e Abel e toda a posteridade.
O que o Senhor está reprovando aqui, meus irmãos, é a oferta hipócrita e a religiosidade vazia de um povo que acha que pode manipular ao Senhor por meio do cumprimento externo daquilo que Ele ordena para que façamos. Agora veja, de certa medida, será que eu não descrevi cada um de nós aqui? Não somos nós que, de maneira deliberada ou não, proposital ou não, incorremos no erro de achar que desde que nós façamos aquilo que o Senhor nos manda fazer, num determinado checklist, a despeito de como nós vivamos, tudo não está como deveria estar. Você sabe, se você vai à igreja aos domingos com certa frequência, se você dá o seu dízimo, se você participa quando pode e se esforça da vida da igreja fora do domingo, se você busca no seu dia devocionalmente o Senhor, e você vai então fazendo essa lista acontecer, e mesmo que o seu coração não seja transformado por meio do Espírito, com a palavra e pela palavra, a partir destes meios de graça, está tudo bem. Mesmo que você não note qualquer tipo de profundidade em sua santificação, mesmo que as suas paixões e concupiscências sejam as mesmas, está tudo bem. Afinal de contas, você tem feito o que um crente comum deve fazer. Afinal, você pertence a uma igreja que é confessional, que subscreve o princípio regulador do culto e que zela ardorosamente para que o Senhor Deus seja glorificado a cada dia do Senhor por meio do culto solene. Isso é maravilhoso. E uma vez que eu faço parte deste tipo de agremiação ou movimento, ainda que o meu coração esteja longe do Senhor, isso é tudo o que eu preciso. Bem, isso espelha um pouco o movimento aqui do povo de Judá, condenado pelo Senhor. Os ajuntamentos solenes ordenados por Deus, meus irmãos, para que houvesse exatamente o efeito oposto, ou seja, a promoção da adoração genuína, a comunhão, a obediência, a transformação, a renovação do coração do povo, tornaram-se aqui meros atos externos, sem qualquer transformação interior. É como se você viesse aqui a cada domingo e fizesse tudo o que a liturgia diz para que você deva fazer e participar. E você saísse dessas portas e voltasse à sua vida comum, fazendo o que você gosta de fazer, embora o que Deus odeie que você faça. Vivendo do modo como você acha que é melhor, embora seja contrário ao que Deus ordena. Amando aquilo que o Senhor Deus é inimigo. Não desejando de fato o Senhor e crescer na graça e no conhecimento dEle. Vejam, irmãos, isto aqui, segundo o que o próprio Senhor nos mostra, é a abominação. A palavra que ele irá usar mais à frente, e nós já veremos no próprio texto. Entenda, meus irmãos, há aqui um brilho sem verdade. Deus é solene em sua acusação. Esse movimento litúrgico não é apenas inútil, mas é mau. A minha alma as aborrece, me são pesadas, eu estou cansado de a sofrer. E por que Deus é tão grave em suas palavras? Porque não há nada mais caro ao Senhor do que a sua própria glória. Porque não há nada mais caro ao Senhor do que o seu próprio nome. Embora aqui, nesse estágio da aliança,
haja todos estes parâmetros ordenados pelo Senhor, engana-se quem pensa, quem conclui, que a adoração aqui era mais sensorial ou material. Pelo contrário, a adoração, o culto ao Senhor, desde o início do mundo, sempre foi espiritual, mesmo com a presença de carneiros, animais cevados, sacrifícios, incensos e o que quer que seja. Ora, essa foi uma das razões pelas quais o sacrifício de Caim foi rejeitado e o de Abel foi aceito pelo Senhor. Ora, essa foi uma das razões pelas quais Saul foi deposto do seu reino. A ideia é que aquilo que o Senhor Deus ordenara, os sacrifícios, da forma como Ele mesmo regulamentou, deveria aquecer a fé dos corações do seu povo. E na medida que esse coração alimentado por esta fé era aceso no coração, ele era movido à obediência para fazer exatamente aquilo que o Senhor Deus ordenara. Veja, um círculo, como alguns dizem, não vicioso, mas virtuoso. Judá está interrompendo isso, achando que tudo que é necessário é simplesmente uma conformação externa e Deus ficará contente com isso. Não, irmãos, não. Qual é, então, a constatação do Senhor aqui no final do verso 15? Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Qual é a causa pela qual o Senhor Deus resiste a uma nação aqui? O culto prestado hipocritamente pelo seu povo. Oração e rebeldia não podem andar juntos. Por isso o Senhor Deus não tem pudores ao dizer: quando vocês estendem as mãos, uma postura exterior para orações, eu escondo de vós os olhos. Veja a ironia santa do Senhor. Quando vocês tentam aparecer por meio das orações de vocês, comunicando isso externamente com a linguagem corporal, embora o coração de vocês esteja longe de mim, enquanto vocês desejam aparecer e aparecem para os homens, vocês não estão nas minhas vistas. Eu fecho os olhos, eu escondo de vós os olhos. Assim eram os homens. Por meio de seu linguajar corporal, por meio de seu comportamento, davam a entender que invocavam ao Senhor e que piedosamente, fervorosamente faziam isso. Contudo, o coração deles estava distante de Deus. Por isso o Senhor diz: toda a diligência que vocês empregam será vã. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Mãos cheias de sangue aqui, meus irmãos, podem dar a entender violência literal como algo presente no meio do povo de Judá, mas também pecado generalizado, uma vida imersa em pecado, sem qualquer desejo de manifestar arrependimento diante do Senhor. As mãos de vocês demonstram a culpa de vocês.
vocês estendem as mãos e tudo que vocês conseguem com isso é mais juízo sobre os seus ombros. Meus irmãos, um povo comparado a Sodoma e Gomorra cultuava em conformidade com as prescrições do Senhor. Isso não te assusta? Um povo diante do escrutínio dos olhos, que a tudo pode ver, cultuava em conformidade externa com o princípio regulador de sua época. Isso não faz subir um frio por sua espinha? Não, irmãos, obviamente que o problema não é o princípio regulador do culto. Ora, o Rei dos Reis tem primazia para dizer como ele requer que nós o adoremos. O princípio regulador do culto é tão somente o sola escritura aplicado à esfera do culto. É a maneira como o Senhor Deus requer, ordena que seja adorado. Logo, o problema não é aquilo que o Senhor Deus nos ordena fazer. O problema é quando os nossos corações passam a serem seduzidos apenas por um tipo de obediência externa, ainda que internamente estas coisas não me afetem. Eu canto os salmos, mas eu continuo ardendo em cobiça. Eu escuto sermões longos e biblicamente precisos, mas eu continuo entregue às minhas próprias paixões e desejos. Eu estou em um lugar onde o conselho me pastoreia com presença e responsabilidade, mas o meu coração ainda é consumido pelos meus próprios desejos pecaminosos. E veja, não é que há uma luta contra estas coisas, mas eu convivo muito bem com elas. A questão não é a nossa fraqueza, a nossa fragilidade e a nossa necessidade do Senhor, naquilo que chamamos de santificação, aonde há várias coisas que precisam ser ordenadas pelo próprio Espírito de Deus em nossas vidas. O problema é quando estas coisas passam a serem tão normais em nossas vidas, que não nos causa mais qualquer estranheza. Você sabe, é normal ser consumido por desejos impuros. Você sabe, é normal buscá-los. Mas não se preocupe, eu tenho o contrapeso necessário. Eu pertenço a uma igreja confessional. Eu sou confessional. Eu sou reformado. Eu subscrevo as nossas confissões de fé. Eu amo o culto de Deus. Será? Por quais razões? Perceba que Judá experimenta um formalismo que tornou o culto ordenado por Deus apenas um teatro de um povo meramente conservador. Converse com qualquer sacerdote desta época de Judá e o sugira mudar alguma coisa daquilo que é feito aqui, e você ouviria certamente um não solene, porque o Senhor não nos ordena isso. Mas eu apresento-me diante dele com o coração tomado de inveja e cobiça, porque não consigo suportar aquilo que irmãos têm e eu não tenho. A impiedade, meus irmãos, fez com que o culto prestado em Judá e em Jerusalém fosse transformado em mera ficção de um povo meramente descrito em nossos dias como tradicionalista. A impiedade faz isso, o pecado faz isso. O que? Fazer com que nós vivamos, ainda que sem admitir que o mero ritualismo externo satisfará
o Senhor. Você foi à igreja hoje, meu filho? Fui. Vocês cantaram hoje? Sim. E diante do Senhor, você orou quando, na liturgia, o momento de pedir perdão pelos pecados chegou? Sim. Você ouviu o sermão do começo ao fim? Você ficou até o final? Com certeza, saí apenas depois da bênção. Ok, e aí? A aliança está sendo renovada semanalmente. E nós participamos disso. Mas se os nossos corações não continuarem sendo transformados semanalmente pelo Senhor, há algo errado. Reunir-se para cultuar, mesmo que você descreva isso com termos confessionais e técnicos, reunir-se para atender à santa convocação do Senhor. Enquanto continua em pecado deliberado, é abominação a Deus. Reunir-se para cultuar, enquanto continua sem arrependimento genuíno, é abominação diante do Senhor. Juntar-se a seus irmãos, vir até aqui para cultuar ao Senhor, sem desejar continuar a ser conduzido em santificação e ser mais parecido com Cristo, é a abominação, ou é abominável diante de Deus. Por quê? Porque Deus não tolera a adoração que se resume à mera formalidade. Deus não tolera a adoração desacompanhada de obediência, justiça, santidade e um desejo por integridade em vida. Nós sabemos que Judá teve o seu culto reprovado pelo Senhor, mas se o seu fosse? Vejam, irmãos, o ponto aqui não é perfeição. O ponto aqui não é dizer que o culto que é aceito pelo Senhor é prestado por homens e mulheres perfeitos, completamente imunes ao pecado e com suas mentes perfeitamente voltadas ao Senhor. Não, isso é impossível. O reverendo Alex falou, por causa do mediador, Cristo Jesus, o culto que prestamos a Deus é aceito, não são os nossos méritos, não é o modo como nós nos apresentamos, mas sim o modo como nós nos apresentamos diante do Senhor, diz mais sobre nós, o estado do nosso coração e do que nós deveríamos nos preocupar. Portanto, se o Senhor Deus apresenta a sua queixa diante do seu povo, qual é o requerimento do pacto? Veja o verso 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos e diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O requerimento pactual é arrependam-se. Portanto, veja o movimento gracioso da parte do Senhor Deus, irmãos. Ele não tem prazer em apontar o dedo diante do seu povo e dizer: vocês serão esmagados pela minha santidade, embora eles mereçam isso. Mas ele aponta, toca e aprofunda, alarga a ferida,
a fim de demonstrar a sua graça. Vocês são isso. Mas eu continuo sendo fiel à minha palavra, eu continuo sendo misericordioso, eu continuo sendo compassivo, eu continuo sendo tardio em irar-me, eu continuo sendo o Deus que detém o perdão. Portanto, o requerimento é: arrependam-se, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Veja, o Senhor dirige o coração do seu povo para o lugar correto. Após condenar os esforços externos de um povo, seduzido pelo engano de que tudo o que era necessário era apresentar-se formalmente a Deus, ele mostra então o aspecto interno. Deus sinaliza exatamente o meio, o ambiente onde a mudança verdadeira vai acontecer: o coração. Arrependimento. E é interessante que o próprio Senhor aponte para o arrependimento, mas não apenas para este ponto, mas para os frutos do arrependimento. Como eu sei que de fato o arrependimento aconteceu? Aprenda a fazer o bem, cessem de fazer o mal, atendam à justiça, repreendam o opressor, pleitear a causa das viúvas. E nós então nos animamos, e como uma espécie de lufada de ar dizemos: pronto, aqui está a resolução do nosso problema. Arrependimento, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal. Até que a ficha vai caindo e nós nos deparamos com o fato de que o Senhor Deus ordena o impossível ao pecador. O arrependimento não pode ser autoproduzido por corações emocionados e parcialmente persuadidos. O arrependimento não é fabricado por intencionalidade humana, não. Mas o Senhor Deus comanda o pecador nessa direção, para que ele, diante do espelho, conclua o fato: eu não posso, eu sou incapaz de lavar-me, eu sou incapaz de purificar a mim mesmo, eu não consigo. E ele então passa a clamar como um salmista no Salmo 51, lava-me, purifica-me, e assim de fato eu ficarei limpo. Eis então a raiz do verdadeiro arrependimento, algo que não pode ser produzido por nossa própria força, mas o Senhor em nós, por meio de sua palavra, na instrumentalidade do seu próprio Espírito, nos conduz e nos faz então experimentar isso. É na constatação da nossa incompetência, de nossa fragilidade, que nós então recorremos ao Rei dos Reis e dizemos: Senhor, eu não posso, mas por favor, apieda-te de mim. Sim, Senhor Deus, eu tenho cultuado ao Senhor de modo hipócrita muitas vezes. Sim, Senhor, é exatamente como tu falas aqui, o meu coração foi enganado, ou eu fui enganado pelo meu próprio coração, e sim, tenho caminhado dessa forma. Mas lava-me então, purifica-me. Renovem então o coração e me concede então um verdadeiro arrependimento para que eu possa fazer aquilo que o Senhor me ordena fazer, agora sim, de modo diligente, pela razão certa. Para que eu possa demonstrar frutos dignos de arrependimento aqui. E é interessante, aprender a fazer o bem, atender à justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão, pleitear a causa da viúva, parece não ter conexão alguma com o tipo de movimento aqui apontado pelo próprio Deus, culto, e agora isso parece transitar numa outra área. Parece apontar o nosso foco para uma esfera civil, social. Como assim? A ideia aqui é o culto
ordenado pelo Senhor ao seu povo, e agora ele aponta então essa esfera como sendo parte desse arrependimento aqui testificado. Como assim? Perceba o movimento, irmãos, que é peculiar, e você certamente já conhece. Volte a sua mente para Êxodo capítulo 20, o decálogo. A ideia de que o Senhor Deus nos ordena a fazer aquilo que Ele requer de nós. E nós cumprimos os mandamentos dEle, não apenas fazendo coisas, mas também deixando de fazer coisas. Veja, aqui há uma ordem positiva nesse sentido. Lavem-se, purifiquem-se. Cessem de fazer o mal. Não farás, não farás, não farás. Aqui o reflexo é exatamente a primeira e a segunda tábua da lei. Mas por quê? Qual a intenção do profeta? Perceba. A primeira tábua da lei estava sendo hipocritamente cumprida. Você já sabe. A adoração e cerimônias externas estavam sendo meticulosamente cumpridos. Mas por dentro, algo gritante mostrava a inconformidade daquilo que era rendido ao Senhor, a segunda tábua da lei quebrada. Enquanto o culto era meticulosamente prestado, inveja, orgulho, desprezo pelo meu irmão, cobiça, ambição, paixões desordenadas, era o que ocupava o coração do povo. Qual é o ponto aqui? Deus está denunciando. A nação está escondida debaixo da máscara do culto solene. Quem olhava para Judá, nesses dias de celebração, enchia os olhos e dizia: uau, que povo espiritual, que povo obediente ao Senhor, que modelo para as nações. Mas inveja, orgulho, cobiça, desprezo, ódio, era o que fluía nos corações. Mas o culto solene mascarava isso. É interessante como o modus operandi permanece, não é? Porque nós conseguimos ainda mascarar muitas coisas por meio da instrumentalização do culto solene. Nós conseguimos êxito em, de certa forma, divulgar uma imagem de que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Nós, com certa frequência, conseguimos, por meio do culto solene, juntos dizer paz, paz, quando não há paz nenhuma, quer seja em nossos próprios lares, quer seja entre nós. Qual o correto, então, segundo o próprio rei, o próprio Deus do pacto? A primeira tábua, o culto ao Senhor, deve aprofundar a piedade. A segunda tábua, em relação ao que eu penso, sirvo, vivo, em relação ao meu irmão. Agora parece fazer mais sentido. Aprendam a fazer o bem, atender à justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Isaías não está aqui divagando, irmãos, pelo contrário. O que ele está dizendo é que o verdadeiro arrependimento diante do Senhor seria percebido por meio do cuidado com os mais vulneráveis no meio do povo. Porque eu amo ao Senhor, eu amo ao meu irmão. Porque eu amo ao meu irmão, eu viverei da forma como o Senhor Deus quer que eu viva em relação a Ele. Por isso, meus irmãos, que aquilo que parecia ser uma lufada de ar, na verdade é uma armadilha que nos
soterra ainda mais, porque isso mostra que o Senhor Deus requer não apenas uma mudança externa, mas uma mudança considerando os próprios olhos dele. O que ele espera não é apenas uma transformação perceptível ao olho do meu próximo, mas algo experimentado diante dos olhos que a tudo pode prescrutar. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Você pode enganar o seu irmão. Você pode ocultar coisas que não deveria das autoridades de quem você deve estar debaixo. Você pode demonstrar uma vida em seus conformes. Mas dos olhos do Senhor você não pode fugir. Se é assim, então, a exigência do Senhor, quem é suficiente para essas coisas? Eis então o rei do pacto, que ao apresentar a sua queixa, manifesta o seu requerimento, mas esse requerimento é impossível para pecadores como nós. Por isso, então, nós vemos a restauração oferecida pelo Senhor, do verso 18 ao verso 20. Agora sim, toda a nossa sede por graça, misericórdia, cobrindo os nossos corações, de fato, serão saciadas. O que Deus diz é: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eis a beleza, meus irmãos, da restauração, da redenção, que só pode vir, de fato, das mãos do Rei da Aliança. Por isso, então, que o Senhor convida, ordena ao povo que vinha à sua presença, numa espécie de desafio: vinde então e arrazoemos, venham cá, venham à minha presença e discutamos aqui. Há alguém que possa apresentar uma proposta interessante e que seja plausível? Deixe-me dizer para vocês o que realmente resolverá o problema. Vamos discutir o caso legalmente diante do meu tribunal e eu provarei para vocês como o meu princípio é justo, é santo, é puro e indiscutivelmente amoroso. Não há ninguém que possa formular algo que chegue aos pés da promessa de redenção oferecida por mim. E que promessa é essa? Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O contraste é claro, irmãos. Veja, escarlata, vermelho, carmesim, apontando para o sangue, para algo aqui impuro, imundo, em contraste com aquilo que no texto aparece como sinônimo de pureza. Veja, se tornarão brancos como a neve, se tornarão como a lã. A brancura, a pureza, a santidade aqui, ao contraste feito pelo profeta. Mas o próprio contraste mostra para nós
algo que só o Senhor pode fazer no coração do pecador. Veja, a escarlata aqui, em contraste com o branco e a própria lã, nos mostra não apenas a ideia de pureza e impureza contrapostas, mas o fato de que aquilo que está no nosso coração pecaminoso é impossível de ser retirado ou resolvido por meio de nós mesmos. Veja, os pecados aqui, como a escarlata ilustra, pode ser tomado por escarlata algo radicalmente tingido. Ou seja, o que nos afeta não é uma mera falha. O que nos afeta não é um mero deslize. Nós não precisamos de um mero conserto ou reparo. O que nos afeta são resultados de algo profundo, enraizado, fixado no coração, que não pode ser removido pelo simples derramar de algumas lágrimas. Por isso o Senhor Deus diz: vinde, arrazoemos. Veja como não há algo melhor neste universo para vocês do que o que vem das minhas mãos, porque o que está no coração de vocês e o que é fato, os vossos pecados não podem ser resolvidos por qualquer outra via que não a que eu proporcionei ou proporciono. Eu conduzo vocês ao arrependimento, eu movo o coração de vocês até mim, eu transformo então a desgraça num ambiente onde a graça que é superabundante pode ser vista. Sou eu que faço essas coisas, não vocês. Arrependimento e fé naquele para quem os sacrifícios apontavam é a saída. Portanto, não é uma reforma meramente externa que diz respeito a hábitos, embora isso tenha o seu lugar. Não é simplesmente mudar de igreja e procurar uma menos ruim, embora isso possa ser então necessário. Não é simplesmente se acostumar a qualquer coisa que toque simplesmente a superfície, mas voltar-se ao Senhor, confiando única e exclusivamente naquele que pode fazer com que corações tomados pelo pecado, mortos em seus próprios delitos, tenham vida. Como eu havia dito, arrependimento e fé naquele para quem os sacrifícios apontavam, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Sem desmarcar Isaías aqui, irmãos, vamos para Mateus capítulo 27. Verso 28. A partir do verso 27, melhor dizendo, Mateus 27, 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Esse é o meio, fé naquele que no caminho para pagar os pecados que não cometera, cobriu-se com o manto da cor de escarlata para tornar os nossos pecados mais alvos do que a neve, ou os nossos corações, melhor dizendo, mais alvos do que a neve. Portanto, o convite da graça de Deus se abre exatamente aos nossos olhos, nos mostrando exatamente o objeto de nossa fé.
Apenas Cristo faz corações hipócritas serem virtuosos. Apenas Cristo faz com que homens e mulheres que se escondem debaixo do manto do culto solene, de fato, adorem a Cristo e sirvam aos seus irmãos em meio à vida da igreja e no culto solene. Apenas o Senhor e seu poder, apenas o poder do Evangelho pode fazer com que nós experimentemos isso. Veja, irmãos, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ele está pronto a perdoar. Portanto, é para Ele que você deve correr nessa noite. Não é para mais lei, não é para mais obediência no sentido estrito da palavra, como se você pudesse usar esse tipo de carta para trocar por alguma coisa em relação a um mérito possível. Isso aponta exatamente para a sua perplexidade, miséria e morte. Mas é para Cristo, aquele que obedeceu perfeitamente em nosso lugar, que você deve correr, e aí sim, com o coração cada vez mais santificado, cheio do próprio Espírito do Senhor, crescendo em graça e em piedade, vivendo uma vida que de fato agrada ao Senhor, manifestando sim, agora, por amor a Ele, inclusive, obediência, como sendo exatamente aquilo que se espera de filhos gratos ao Pai que os salvou. Por isso, irmãos, a ratificação das consequências, e aqui nós encerramos, que parece, pastor, dizer o contrário do que você acaba de afirmar. Veja, se você argumenta que no verso 18 há um movimento de soberania do Senhor, tanto em relação ao perdão, à salvação, à santificação, no verso 19 e 20 parece haver aqui então o oposto disso. Parece haver aqui uma ideia de que todas estas coisas repousam na liberdade humana de desejá-las ou não. Veja, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como assim? Eis Isaías anacronicamente arminiano? Óbvio que não. Mas do que se trata então, meus irmãos? Simples. Vejam, juízo e redenção nunca são condicionados à resposta das criaturas em nenhum lugar das Escrituras, como se Deus fosse refém dessas ações. Deus não está esperando o movimento de sua criatura para dizer, tudo bem, agora então eu agirei desta forma. Uma vez que ele decidiu-se por isso, agora o meu plano vai por este lado. Não, irmãos, absolutamente não. Juízo e redenção, antes, são mostrados na Escritura Sagrada como sendo consequências naturais na vida do ímpio e do justificado. E é disso que o profeta trata aqui. Qual é o paradigma? Veja, Deuteronômio, por exemplo. Lá o Senhor Deus diz por meio do seu profeta: se vocês me amarem de todo o coração, se andarem nos meus caminhos, se me obedecerem e se voltarem a mim, vocês serão abençoados e comerão o melhor da terra e serão fartos e ninguém tocará vocês e terão paz e etc, etc. Mas se vocês forem rebeldes e quebrarem a minha aliança, vocês serão despedaçados, experimentarão miséria, pestes sobrevirão sobre vocês, até que vocês se quebrantem e voltem a mim. É disso que o texto trata. Obediência e desobediência. Aqueles cujos corações agora são brancos como a neve,
que outrora eram tão vermelhos como a escarlata, mas agora são alvos como a lã. Um novo coração diante então da lei do Senhor deseja agora obedecê-lo. Portanto, são nesses termos que o profeta apresenta aqui a ratificação dessas consequências. Se quiserdes me ouvirdes, quiserdes me ouvir, sinônimo para me obedecerem. Se seguirem a mim, se conformarem aos meus estatutos, vocês serão abençoados. Vocês comerão o melhor dessa terra. Pensa aos temporais, que não significa dizer que nós experimentaremos ipsis literis isto aqui, do tipo do raciocínio, se eu for obediente a Deus, logo eu comerei o melhor dessa terra aqui. Não. Essas bênçãos terrenas, essas bênçãos temporais, nessa conjuntura, apontavam para o próprio doador das bênçãos, para coisas que se consumariam espiritualmente. Essa é a nossa esperança também. Portanto, se vocês me obedecerem, vocês irão bem. Recusardes e fordes rebeldes, é o mesmo para desobediência. Se vocês forem desobedientes, vocês serão exterminados. Em outras palavras, o profeta lida com seres moralmente responsáveis pelos seus atos. Não há ninguém desculpável diante do Senhor. Ele sela então o capítulo 1 dizendo: essas coisas acontecerão sem dúvida alguma, porque aquilo que o profeta tem dito repousa na lei do próprio Deus, porque a boca de Yahvé, o Deus do pacto, o disse. Qual é a suma, meus irmãos, desse convite gracioso? É que a verdadeira felicidade não se encontra na hipocrisia de um povo que se apresenta falsamente ao seu Deus para cultuá-lo, escorando-se em muletas meramente externas, com corações apodrecidos. A verdadeira felicidade consiste na obediência amorosa ao Senhor, a conformação dos corações cada vez mais, vez após vez, à lei de Deus e aquilo que Ele nos ordena em Sua palavra. Esse é o cerne da verdadeira felicidade. Essa é a definição de sucesso e de uma vida bem-sucedida. É nisto que os seus olhos devem focar nessa noite. Pela graça de Deus, suplicar para que o seu coração seja despertado para ouvir, obedecer, para querer obedecer ao Senhor e conhecê-lo mais e mais, a fim de que você possa crescer nisso. Suplicar ao Senhor para que sua vida seja marcada muito menos por recusa e desobediência rebelde contra o Senhor. Porque eis então o cerne da felicidade. A obediência ao Senhor, amorosa, por meio de um coração grato, que entende que por meio do convite gracioso de Deus, alguém que era morto em seus delitos e pecados, agora vive em abundância para o Senhor. O aspecto solene da advertência é fechado exatamente com o seu oposto, que é igualmente proporcional. Se a obediência amorosa ao Senhor é o cerne da felicidade de fato, a obstinação, a resistência, a desobediência, a rebeldia, a dura cerviz são a causa das nossas mazelas, das calamidades sobre nós, da mão pesada do Senhor Deus, que fazem com que angústias que sejam resultantes dos nossos pecados e nossas transgressões se abatam sobre nós. Você deseja de fato vida feliz? Suplique ao Senhor Deus que por meio de um novo coração, a conformidade
com aquilo que Ele nos ordena, seja uma marca presente. E que o culto ao Senhor, a santa convocação, seja um lugar onde semanalmente a aliança de Deus renovada com o seu povo é genuinamente, devidamente experimentada. Que seja um momento em que corações sejam renovados, encorajados, para caminharem mais e mais em santidade, desejando então honrar e glorificar ao Senhor. E que mesmo assim, tendo de lidar com vários e vários pecados, que a nossa vida seja marcada por uma diferença sutil, mas ao mesmo tempo fundamental. A ideia ou a convicção de que uma coisa é viver tendo de lidar e lutar contra vários pecados ou fragilidades, que é o que experimentamos na vida debaixo do sol. Outra coisa é sucumbir a elas, entregar-se a elas e viver como se a nossa vida se restringisse a exatamente uma admissão de que o poder do Evangelho que nós cantamos e dizemos acreditar pode ser poderoso para qualquer outra coisa, menos para santificar corações por meio do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Que a nossa vida seja então aquilo que aponta aqui o profeta, no meio dos pecados que o Senhor Deus levanta o seu dedo e apresenta suas queixas sobre nós, haja no fim das contas verdadeiro arrependimento e corações renovados. Diferentemente deste povo, aonde mais rebelião foi fomentada, e muitos deles não experimentaram o favor do Senhor nesse aspecto. Que o Senhor Deus seja glorificado, meus irmãos. Que o Deus do pacto, que rejeita o culto hipócrita, mas que ao mesmo tempo oferece restauração aos que temem o seu nome, seja exaltado nesse lugar como tem sido. Que o povo que se reúne aqui e por toda a face dessa terra, que genuinamente crê neste Senhor, que descanse então naquilo que o próprio Deus tem feito e assim fará conforme a sua própria fidelidade. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, te exaltamos porque sabemos que o Senhor não pode mentir, que a tua palavra é fiel, e porque descansamos no fato de que o Senhor de fato cuida de nós e que corações alcançados pelo Senhor podem repousar aliviados naquele que leva o nosso fardo pesado e nos dá o seu fardo que é leve. Ó Senhor Deus, seja louvado por isso. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor Deus, porque é o Senhor quem nos mantém e nos manterá até o fim. Por isso nos ajuda a louvar o teu nome e a viver de conformidade com a tua verdade, ó Deus. Afasta a hipocrisia dos nossos corações, afasta, ó Deus, o fingimento. Nos dá, Senhor, verdadeira alegria em tua presença e verdadeiro desejo de te servir, é o que nós te pedimos. Suplicando em Cristo Jesus, em seu nome oramos. Amém.